Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez para continuar nosso estudo sobre batalha espiritual. Graças a Deus por esta manhã, por esse dia tão maravilhoso, esse dia que Deus tem reservado para ministrar o nosso coração, a sua palavra e sairmos fortalecidos, edificados nele. Quero nesse momento orar com você e pedir a graça dele, porque sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. E é Ele que nos ensina todas as coisas através da sua palavra. Vamos buscar o Senhor nesse momento, vamos orar e pedir a Ele que Ele abra o nosso entendimento, nos dê a revelação da sua palavra e nos prepare, nos capacite para que nós possamos conhecer os seus mistérios, possamos nos conhecer a nós mesmos e conhecer também contra quem nós estamos combatendo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa que nos dá para estudar a Tua Palavra. Precisamos, Senhor, da Tua direção, precisamos da revelação do Espírito Santo. Como está escrito, as coisas reveladas pertencem aos homens, porém as não reveladas pertencem ao Senhor. Ensina-nos o Teu caminho, Senhor, e andaremos por ele. Prepara, Senhor, as nossas vidas, as nossas mãos, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, com o revestimento do Teu Espírito Santo para combater o bom combate e assim poder engrandecer o nome do Senhor em todo o tempo. Nós oramos e pedimos assim a revelação do Teu Espírito. Abençoa cada vida que está aqui nesse momento, ligada, meditando conosco a Tua Palavra e que nós saímos aqui fortalecidos em Ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom, irmãos. É bom, assim, todas as oportunidades que a gente tem para meditar e estudar a sua palavra. E eu quero, aqui nesse momento, ler com você, inicialmente, uma passagem das Escrituras que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem, pois não ignoramos as suas intenções. Observe a posição do apóstolo Paulo em estar realizando a vontade de Deus, perdoando, amando, servindo ao Senhor, para não dar brechas, para não dar vantagens ao inimigo. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Pois Paulo ele declarou, nós bem conhecemos as suas intenções. Há uma versão que diz, conhecemos os seus ardis, os seus propósitos, as ciladas que ele arma. E o inimigo muitas vezes está armando ciladas contra as nossas vidas para nos enredar, para nos prender, para nos tornar cativos. Mas a Bíblia diz para nós, a palavra de Deus, que é a verdade, fala o seguinte: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor veio para libertar os cativos, quebrar os grilhões e nos fazer vitoriosos para a glória do seu nome. Jesus venceu por nós. Nós já vimos nas aulas anteriores que Jesus veio e ali na cruz do Calvário, ele venceu Satanás. E ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Eu aconselho você, eu recomendo você a participar das aulas anteriores, se você ainda não assistiu, que você se sinta encorajado a ir e meditar em cada ponto desse que nós estamos estudando. Afinal de contas, como nós vimos na nossa última aula, teve um estrategista lá do século IV a.C., né? O nome dele é Sun Tzu, é um estrategista chinês que disse o seguinte: se nós conhecemos a nós mesmos e conhecemos o inimigo, nós poderemos, assim, sem sombra de dúvida, acreditar que nós venceremos centenas de batalhas. Mas se nós conhecemos a nós mesmos, mas não conhecemos o inimigo, nós podemos esperar que a cada vitória nós tenhamos uma derrota. E se nós não conhecemos a nós mesmos e nem conhecemos o inimigo, meu amigo, nós estamos perdidos. Aí ele diz aqui na sua declaração, né?
Ele fala assim: se você não conhece o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. E a Bíblia fala que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Por isso é tão importante nós conhecermos a nós mesmos, conhecer que somos filhos de Deus, que o Senhor nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais e que Ele venceu por nós, nos dando autoridade para poder ir e vencer o nosso adversário. E por outro lado, conhecendo a nós mesmos, que somos filhos de Deus e que temos essa autoridade, precisamos conhecer o inimigo, conhecer quais são os seus ardis, as suas intenções, os seus propósitos, quais são as estratégias que ele utiliza para nos enredar. Então hoje nós vamos, no estudo desta manhã, dar prosseguimento nisso, conhecendo um pouco mais agora sobre o inimigo. Nós vamos conhecer sobre a sua hierarquia, como que ele trabalha de maneira organizada. Depois nós vamos também conhecer um pouco sobre as características, os atributos dos anjos, dos seres celestiais, que aí está envolvido não só os anjos do Senhor, aqueles que foram eleitos, porque eles foram fiéis a Deus, como também a natureza daqueles que se rebelaram contra o Senhor, que tem uma natureza parecida, porque eles são anjos também, são anjos decaídos, são os demônios. Então nós vamos conhecer um pouco mais de perto suas características, seus atributos, sua natureza, como é que eles se manifestam. E finalmente entender algumas coisas que talvez no seu coração tenha dúvida, você já viu na palavra, você já leu sobre isso, ou alguém comentou, e você tem ainda dúvidas. Afinal de contas, o diabo está, junto com seus anjos, aprisionado no inferno, ele está nas regiões celestes. Como é que é esse negócio? Será que ele está lá no abismo? Então vamos entender um pouquinho disso daí, conversar sobre isso. E até sobre aquele caso que talvez você já tenha parado para pensar, o rei Saul, certa vez, foi consultar uma feiticeira, uma necromante, chamada Pitonisa. E o que aconteceu naquela época? A Bíblia fala que ele foi consultar Samuel, que já tinha morrido. Como é que isso é possível? É possível consultar uma necromante? É possível consultar o espírito de alguém que já morreu? Vamos entender um pouquinho sobre isso daí. Amém? Então vamos lá. Na nossa última aula, falamos um pouquinho sobre a hierarquia dos anjos. Nós, conhecendo os anjos, ou seja, os seres celestiais, vimos que há querubins, que são aqueles que estão assim encarregados da guarda do trono de Deus, eles estão logo abaixo do trono do Senhor. Vimos que há os serafins, que são aqueles que louvam, glorificam, adoram a Deus por sua santidade, estão assim sobre a presença maravilhosa do Senhor, e ali está exaltando a santidade de Deus. E nós vimos também que há principados, potestades, dominadores, há outros anjos que são enviados como mensageiros, com atribuições específicas. Os anjos, de uma forma em geral, eles são organizados, eles obedecem a uma hierarquia, ou seja, a uma voz de comando. Vejamos aqui, em primeiro lugar, eu quero ler com você o texto lá de Lucas, no capítulo 11, verso 18. Diz assim: se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso o demônio por Beelzebul. Nessa ocasião, ali no Evangelho de Lucas, nós vendo esse contexto, observamos que Jesus estava sendo acusado de estar expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios. Jesus esclareceu para eles: Satanás não se divide contra si mesmo, porque ele sabe que um reino dividido não subsiste. Então, os demônios estão sob a voz do comando desse príncipe das trevas, que é Satanás, ou com outros nomes que nós também conhecemos, Lúcifer, o anjo da luz, que veio da luz, da estrela da manhã, que caiu, que foi
é banido da presença do Senhor, afastado diante de Deus, porque o seu coração se encheu de orgulho e ele quis se assentar no trono de Deus, querendo ser igual a Deus, ou maior que o Altíssimo. E esse orgulho, essa presunção, fez com que ele perdesse o seu, vamos dizer assim, a sua glória, a sua beleza, e ele foi queimado e expulsado da presença do Senhor. E ele arrastou consigo muitos outros anjos. E esses outros anjos, que são chamados também os anjos que se rebelaram contra Deus, eles ficaram assim, parceiros de Satanás. Eles se submeteram então à autoridade de Satanás. Diz também aqui em Lucas, no capítulo 21, no capítulo 11, aliás, no verso 21 em diante: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Nós estamos vendo aqui, então, que um anjo, né, ele refere assim, um homem forte, está aqui representando a figura de um anjo. Né? Então, se um anjo mais forte, ele chega um outro, né, um anjo mais forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte ataca e o vence, ele tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos, ou seja, ele reparte ali o que ele conquistou, esse mais forte. E é assim que os anjos agem no mundo espiritual e se submetem. Por esta razão que quando nós estamos, por exemplo, trabalhando na libertação de uma pessoa que está possuída por demônios, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, é sobre um dos atributos, né, dos anjos caídos, que eles podem possuir a vida de uma pessoa, nós precisamos buscar da parte de Deus o discernimento e ver sobre qual autoridade que eles estão ali, ou o que está permitindo eles estar ali. Outra coisa, às vezes não é apenas um demônio que está ali, são vários demônios. E às vezes nós trabalhamos, expulsamos um demônio mais fraco, um que tem menor resistência, mas, no entanto, tem um demônio mais forte. Depois a gente não vai entender por que razão essa pessoa ainda não foi liberta e por que razão ainda os demônios estão se manifestando, está atormentando a vida dessa pessoa, porque ali havia uma entidade mais forte e que, por essa razão, com discernimento, nós podemos clamar pelo nome de Jesus, que é o Senhor dos Senhores, que tem autoridade sobre todo o poder das trevas, e aí sim, repreender aquele demônio para que ele obedeça ao comando de Jesus. Diz ainda aqui no mesmo contexto, né, do Evangelho de Lucas, no verso 24 em diante, assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai, traz outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então nós vemos que há, vamos dizer assim, diferença de poder, de força entre os espíritos. Existem demônios, espíritos mais fortes, outros mais fracos, porque os mais fortes estão investidos de um poder maior. E nós precisamos, dessa forma, entender essas coisas e trabalhar sempre buscando, dentro daquela hierarquia, quem é o mais forte, quem é que está comandando. Por isso nós perguntamos muitas vezes, quando estamos libertando uma pessoa, qual é o seu nome, quem é que está aí, quem é que está no comando, quem é que está governando. Porque pode ter ali mais do que um demônio, ter muitos demônios, e às vezes eles estão sob a liderança de um que seja mais forte. Nós vemos, só para entendermos esse princípio da organização dos anjos, aquela passagem que Jesus expulsa uma legião de demônios que estava no endemoniado de Gadara. É muito interessante nós entendermos. Eu vou pegar o exemplo da legião do exército romano só para explicar
ilustrando assim o que é uma legião do exército romano. Eu estou falando aqui para ilustrar, eu não estou dizendo que ali, aquela legião, tinha exatamente essa formatação, mas é só para nós entendermos como que era uma legião. Uma legião, de acordo com ali o exército romano, era composta por mais ou menos 6.000 soldados. Como é que ela se comportava? Eu quero lhe mostrar aqui graficamente o exemplo de como isso acontecia. Veja só, eu quero mostrar essa figura aqui para você. Como é que se formava uma legião? Esse grupo de 100 soldados, eles formavam uma centúria, era uma companhia de soldados, que era dirigida por um centurião, aí o centurião romano. Cada 2 companhias dessa formava uma tropa, e cada 3 tropas era comandada por uma corte, era chamada uma corte de soldados. E cada corte dessa, que levava então, portanto, 600 soldados, cada corte dessa, juntando com outras cortes, 10 cortes formavam uma legião. Por esta razão, quando se falava assim de uma legião do exército romano, a legião era formada por 10 cortes, cada corte tinha 3 tropas e cada tropa tinha 2 centúrias, 2 companhias de soldado. É mais ou menos dessa forma que se organiza dentro do mundo espiritual o exército inimigo. Quando eles estão atuando sobre uma determinada região, você se lembra que o principado é um anjo que está no nível do arcanjo, ou seja, aquele que é o príncipe dos anjos. Principado é uma região governada por um príncipe. Então, o principado, ele está lá acima de todos. Depois vem a potestade. A potestade, ela é um poder, é uma autoridade, que no caso aqui, se eu fosse representar pelo exército romano, seria aí os líderes de cada tropa. E essas potestades, elas estão sob o domínio de os chamados espíritos dominadores. Dominadores são espíritos fortes que atuam em determinadas áreas de comportamento, por exemplo, pode estar atuando em relação a enfermidades, pode estar atuando em relação a problemas causados em determinadas, vamos dizer assim, determinadas comunidades, ou países, ou territórios que estão sendo governados por aquele principado. Então eles estão todos sob aquele principado que está, por sua vez, sob uma potestade, e debaixo dessa potestade está ali um espírito dominador. E tem os soldados, né? Os soldados, ou aqueles que aqui no exército, né, dos romanos seriam o centurião, teriam ali espíritos que têm um pouco mais de autoridade sobre outros menores, e que tem atribuições diversas, muitas atribuições diversas. Pode ser um simples mensageiro, pode ser um que vai, no caso dos anjos do Senhor, né? Ele pode estar sendo enviado para entregar uma mensagem a um servo de Deus, ou para poder guardar uma vida, acompanhar uma vida ali, ou um grupo, uma família. Então são assim atuações que os anjos que desempenham, não só do lado dos anjos de Deus, que são submissos à autoridade do Senhor, são sujeitos a Deus, como também os anjos que decaíram, eles obedecem a uma organização, a uma hierarquia. Os demônios se organizam também em domínios para atuarem nas regiões. Nós lemos lá na semana passada, na passagem de Daniel, no capítulo 10, verso 13, nós lemos lá: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, ali, o anjo que era um mensageiro, ele sofreu resistência. Porém, o arcanjo Miguel, que é um príncipe dos anjos lá no céu,
e que tem assim especificamente a responsabilidade e a guarda da nação de Israel, do povo de Deus, ele foi e pelejou contra o principado da Pérsia. E quando ele pelejou pelo principado da Pérsia, diz aqui o texto, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Os reis da Pérsia é exatamente aqueles que estavam debaixo desse principado, que eram as potestades que estavam influenciando sobre as autoridades da Pérsia. E isso estava impedindo da resposta de Deus vir a Daniel, que estava ali orando. Houve uma resistência no mundo espiritual, nas regiões celestes, mas havia uma batalha sendo travada. Por essa razão, amados, é muito importante quando nós estamos orando, porque às vezes nossos olhos não estão vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Quero trazer só aqui a recordação de que, às vezes, nós não temos ideia dos livramentos que Deus está nos dando ou do que Deus está realizando em nosso favor ali no mundo espiritual. Quando Eliseu, uma vez, ele estava ali cercado pelos exércitos inimigos que queriam pegar Eliseu. E o seu servo, o servo do profeta, estava ali preocupado, porque tinha muito exército ali ao redor deles. E ele deve ter imaginado assim, estamos perdidos. Aí o que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos do teu servo para que veja. E quando Deus abriu os olhos espirituais do seu servo, aquele moço viu que estavam ali cercados de carruagens de fogo, com o exército do Senhor, e que estava pelejando por eles. Então, mesmo que o inimigo estava ali cercando, à espreita, querendo acabar com a vida de Eliseu, eles não podiam fazer nada, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É assim que Deus faz em nosso favor. Por esta razão, nós devemos estar em oração, intercedendo, clamando ao Senhor, pedindo não só a proteção do Senhor, mas também orando, intercedendo por autoridades, governos, nações, pelo nosso país, pela nossa cidade. Porque quando nós estamos fazendo isso, conscientes de que há uma guerra no mundo espiritual, e nós vamos estar assim, orando contra esses principados, essas potestades que atuam nas regiões celestes, o Senhor estará pelejando por nós. Deus vai enviar o seu exército poderoso para trazer vitória, porque o Senhor já venceu o inimigo ali na cruz do Calvário. Lá em Apocalipse, no capítulo 16, verso 13 em diante, fala assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui que vai acontecer nos últimos dias, que da boca do dragão, do falso profeta e da besta vão sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Esses espíritos são certamente potestades que vão se dirigir às autoridades, aos governos do mundo, com a intenção de que incentivá-los à peleja do grande dia do Senhor, a juntá-los para a batalha do Armagedon. Então esses demônios atuam dessa forma, eles são enviados, eles atuam nas autoridades, nos reis, e assim nós devemos estar intercedendo para que Deus venha guardar o nosso país, a nossa nação, as autoridades constituídas, para que elas não sejam alvos do diabo para influenciar de maneira ruim, pervertida dentro da nossa nação. Quero falar agora um pouquinho também com vocês sobre os atributos dos anjos, né? Quais são as suas características e as características dos demônios. Agora, a respeito dos seres celestiais, que são seres espirituais, eles podem se manifestar de uma forma corpórea, como homens ou como animais. Tanto os anjos do Senhor, como também os anjos decaídos, os demônios. Veja aqui, eu quero mostrar para você na palavra, no
No livro de Gênesis, no capítulo 16, no capítulo 18, aliás, eu quero falar sobre aquele encontro que o anjo do Senhor teve com Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, tomou também coalhada e leite novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então aqui apareceram 3 homens para conversar com Abraão. Abraão ofereceu-lhes comida, eles comeram com Abraão. Então diz aqui a palavra que o Senhor apareceu a Abraão. Agora vamos olhar aqui a continuidade desta passagem bíblica, coisas assim muito interessantes aqui. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E diz aqui no verso 22 e 23, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Veja, desses 3 homens, eles foram agora se dirigindo em direção a Sodoma, porém, 2 foram e 1 ali ficou. E diz aqui a palavra que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E Abraão ficou ali intercedendo. Será, Senhor, que destruirás o justo com o ímpio? E ele ficou conversando ali com o Senhor. A Bíblia nos dá aqui dicas de que aqui se tratou de uma manifestação do próprio Senhor na forma de um homem. É o que em teologia nós chamamos de teofania. É a manifestação de Deus numa forma humana, para que ele possa ser entendido e se relacionar com o homem. Então ali o Senhor se manifestou a Abraão, cremos ali que é o próprio Senhor, Filho de Deus, pois mais adiante, lá quando Jesus se manifestou, Jesus não disse que antes de Abraão existir, eu sou, e quando ele tinha dito para as autoridades que ele já conhecia Abraão, que Abraão tinha visto o seu dia, eles ficaram assim, isso é uma blasfêmia, você está falando que conheceu Abraão, você nem tem idade de Abraão, como é que você vai falar que conheceu Abraão? Pois bem, aqui está um dos momentos em que o Senhor se manifestou a Abraão, e ele argumentou com Deus, ele argumentou com o Senhor, pois o original aqui fala que ele estava ali quando apareceu o Senhor a Abraão. O Senhor aí é o termo Yahvé, é o termo hebraico, quer dizer Senhor, Adonai, aquele que é realmente o Senhor. Bom, se você for olhar agora então mais adiante, quando os anjos chegam lá em Sodoma, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Opa, quantos anjos tinham ido a Abraão? 3. Mas Abraão ficou lá conversando com o Senhor. 2 anjos foram para Sodoma. Então diz aqui o texto, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Porque qual era a intenção daqueles anjos? O que Deus tinha falado lá com Abraão? Olha, o clamor da cidade já chegou até mim. E eu vou ver lá o que está acontecendo. A cidade vai ser destruída. Aí foi Abraão intercedendo. Senhor, mas se lá tiver justo, o Senhor vai destruir todo mundo. Foi
vamos dizer assim, aquela intercessão que Abraão fez pela cidade onde estava o seu sobrinho Ló. E aqui na continuidade, nós vimos que aqueles homens da cidade chegaram lá, Ló estava aconselhando eles não saírem, ficar em casa. Diz aqui, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora a nós para que abusemos deles. Veja aqui no versículo 5 que aqueles homens da cidade pensavam que eram homens comuns, mas na verdade o que eles eram? Eles eram anjos do Senhor, anjos do Senhor. Vejamos aqui ainda outro exemplo, lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 9, no verso 1 e 3, diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Nesse caso aqui, quando foi aberto lá o poço do abismo, saíram o quê? Gafanhotos. Na verdade, eles eram o quê? Demônios. Demônios na forma de gafanhotos. Os anjos, portanto, eles podem se materializar e se manifestar em forma corpórea. No caso aqui dos demônios que vão se materializar na forma de gafanhotos, eles vão se materializar para causar dano aos homens durante um período aqui de 5 meses. Pessoas, diz as Escrituras, que sem saber hospedaram anjos, e por isso na carta aos Hebreus nos recomenda que nós sejamos hospitaleiros. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 2 diz assim: não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lá ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos fala o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Dessa forma, mas não podemos nos esquecer que os seres celestes, que são seres espirituais, eles podem sim se materializar, se aparecer visivelmente na forma de pessoas, na forma de animais. Quando os profetas viram alguns anjos do Senhor, aí eu estou falando agora, não estou falando de demônios, estou falando de anjos, eles viram anjos também na forma de animais, como foi o caso lá dos querubins, que tinha as pernas, com, assim, semelhante às pernas de um boi, e lá o rosto deles tinha 4 faces, uma face de leão, outra face de homem, de águia, de boi. Então, os anjos, eles podem serem vistos na forma como assim o Senhor determinar, ou como eles quiserem se manifestar. Eles podem assumir uma forma diferente. E Satanás, Paulo aqui deixa muito claro, ele pode até se transfigurar como se fosse um anjo de luz, aparecer como um homem elegante, como um homem bonzinho, alguém que está a fim de ajudar, mas ele, na verdade, no fundo, é um ser terrível, que perdeu a sua glória. Então ele pode até se transfigurar num anjo de luz, pode se transfigurar numa pessoa boa. Um outro atributo dos seres celestiais, e agora eu quero fazer aqui uma distinção entre o Espírito Santo, Deus, e aí os anjos decaídos, é que os demônios, os anjos caídos, eles podem lançar sugestões na nossa mente. Nós vimos isso aí nas aulas anteriores, que um grande campo de batalha espiritual é justamente a nossa mente. E nós temos que guardar a nossa mente e o nosso coração. Então, os anjos decaídos podem sugerir ideias,
pensamentos, soprar coisas na nossa mente, mas eles não podem, de forma alguma, saber o que nós estamos pensando. Somente Deus conhece os nossos pensamentos. Veja o que está escrito aqui nas Escrituras. A oração que Salomão fez. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Então, eu quero assim que os irmãos atentem para isso. Às vezes você está pensando em algumas coisas e você imagina que Satanás está ouvindo o seu pensamento, ou quando você está falando, compartilhando algo com Deus, e o diabo, ele está ali ouvindo. Não, ele não pode ouvir, ele não sabe o que você está pensando, mas ele pode dar uma sugestão para você. Ó, não vai por aquilo dali não, porque ali vão te pegar, vão te matar, e eu estou querendo acabar com você, eu estou preparando isso para você, ó, eu vou te dar isso aqui se você fizer isso para mim. Assim como ele sugeriu a aqueles homens lá do passado, muitas coisas para tramar contra a vida de Jesus, contra a vida dos apóstolos, como muitas vezes ele sugere na nossa vida, ele tenta a gente de todas as formas para que nós andemos em desobediência a Deus. Então o inimigo pode sugerir, mas ele não pode ouvir o que está nos seus pensamentos. Eu quero ler com você aqui Salmo 139, verso 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Só o Senhor, amado, só o Senhor sabe. Quando nós dirigimos a nossa oração a Ele, antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios, Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe tudo. Porque Satanás, ele não é onisciente e nem é onipresente. Ele não tem esses atributos que só o Senhor tem. Ele não conhece todas as coisas e nem pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, ele não pode. Então, ele se manifesta aqui, se manifesta lá, ele corre de um lado e para o outro. Ele não está limitado, evidentemente, pelas paredes, pelo espaço, né, que nós estamos aqui, porque ele, em frações de segundo, ele pode sair daqui lá para o Japão e vice-versa, lá para o outro lado do mundo, mas ele não é onipresente e nem é muito menos onisciente. Eu quero falar agora de uma outra atributo, né, dos anjos decaídos, e isso não acontece com os anjos do Senhor, é a questão de possuir o corpo de uma pessoa, ou seja, entrar no corpo de uma pessoa, esses seres espirituais. Aqui a Bíblia fala, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 2 e depois no verso 27, eu quero ler isso aqui para você, para mostrar que os anjos decaídos, eles podem entrar no corpo de uma pessoa. Eles entram lá para poder escravizar essa pessoa, para fazer aquilo que ele quer. E acabada a ceia, tendo já posto o diabo no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, diz aqui no verso 2. Ou seja, primeiro o diabo havia posto no coração de Judas para trair Jesus. E diz aqui no verso 27, e após o bocado, ou seja, aquele pedaço de pão que Jesus deu, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Então, no segundo momento, quando Judas já tinha aberto a porta, dado a oportunidade para que Satanás, ele fizesse a vontade de Satanás, Satanás entrou nele e aí ele foi trair Jesus. Diz ainda lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, mais um exemplo para você. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele.
Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Veja, esse homem estava dentro de uma sinagoga e ele estava possesso do espírito imundo. O espírito que estava nele sabia muito bem quem era Jesus. Ele disse lá: eu bem sei que tu vieste nos perturbar, vieste aqui nos atormentar. Jesus mandou ele se calar e sair daquele homem. E da mesma hora, obedecendo ao comando de Jesus, porque é isso que o diabo tem que fazer, obedecer ao comando de Jesus, o diabo derrubou aquele homem e saiu dele sem o ferir. Diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Então nós estamos vendo aqui, através desses exemplos, desses textos bíblicos, que os demônios, os anjos caídos, eles podem entrar na vida das pessoas, eles podem possuir a vida das pessoas para causar arruaça, como aquele estava querendo causar dentro da sinagoga, um homem possuído de demônio. Eu não sei nem se ele frequentava ali muito tempo, mas as pessoas viram a autoridade de Jesus que expulsou aquele demônio dentro da sinagoga. Paulo, na sua caminhada, proclamando a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor, também expulsou aquele espírito que estava ali trazendo perturbação. E assim tem sido na vida dos servos de Deus. Se nós encontramos vidas que estão sendo oprimidas, escravizadas, enganadas pelo Senhor, elas podem ser libertas pelo poder do nome de Jesus. Agora, como nós estamos falando sobre os atributos dos seres celestes, aqui no caso agora especificamente desses anjos caídos, será que um anjo de Deus, um anjo que é do reino de Deus, que permaneceu fiel ao Senhor, um daqueles eleitos do Senhor, pode possuir o corpo da pessoa? Amados, em nenhuma passagem bíblica, em nenhum momento nas Escrituras fala de que um anjo de Deus, um anjo desses eleitos, tenha possuído o corpo da pessoa. Porque sabe como Deus faz? O próprio Espírito de Deus toma o corpo das pessoas, que abre o seu coração para Ele, para usá-los com poder e graça. Deus não faz como Satanás faz, que entra na vida das pessoas quando há uma brecha, sem até pedir licença. Não, o Senhor, todo aquele que abre o seu coração para Jesus Cristo, entregando o seu coração para Ele, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pode vir sobre você. O Espírito Santo vai fazer morada dentro de você e vai capacitar você com aquilo que é necessário para você ter uma vida vitoriosa na presença dele. Em todas as Escrituras, as referências que nós vemos são essas. E veio o Espírito de Deus sobre o profeta, sobre o rei, sobre o sacerdote. Deus usou a vida dos profetas, como Isaías falou assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Não foi um anjo do Senhor que veio sobre ele, mas foi o próprio Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus vem em nós para usar as nossas vidas, para nos abençoar, para encher o nosso coração, porque somos filhos de Deus. Agora queremos falar um pouquinho aí sobre essa questão, dos anjos estarem em prisão, está lá no abismo, ou no inferno, em algum lugar de cadeia, ou está solto por aí, agindo por aí. Como é que é esse negócio, Existem anjos que estão nas regiões celestes, que estão atuando nas regiões celestes, que são chamadas hostes do mal, e há outros que estão aprisionados no abismo. Vamos entender aqui um pouquinho sobre isso. Diz lá o texto de Jó, que nós conhecemos aí muito sobre a questão da provação que Jó passou. Diz lá no capítulo 1 de Jó, versos 6 e 7, o seguinte: certo dia,
os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então, Satanás, pelo que a gente está vendo aqui nessa passagem bíblica, Satanás ele não está preso dentro lá do abismo ou aprisionado com alguma cadeia. Ele está solto nas regiões celestes. E quando os anjos do Senhor foram ali, estar reunidos na presença do Senhor, Satanás também apareceu no meio deles. E a Bíblia fala que Satanás é quem? É o nosso acusador. Ele acusa a gente de dia e de noite diante do Senhor. E ele fica tentando de todas as formas colocar alguma culpa em nós. E ali foi exatamente o que ele foi fazer. No meio daquela assembleia dos anjos, Satanás apareceu ali no meio dos anjos do Senhor e foi acusar Jó. Lá já no livro na carta de Judas, né, no seu único capítulo, no versículo 6, diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Para o juízo do grande dia. Então nós vemos aqui que há anjos caídos que não guardaram o seu estado original, ou seja, de obediência e fidelidade a Deus, e estão aprisionados com cadeias aguardando o dia do juízo. Naquela passagem que fala sobre o endemoniado de Gadara, lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, diz assim: Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Legião. Respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploraram-lhe que não os mandasse para o abismo. Aqueles demônios imploraram. Aqui na versão do Evangelho de Lucas, como ele era um historiador e doutor, ele era muito metódico nos seus registros, né? E ele registrou aqui um detalhe lá no Evangelho de Marcos, quando nós lemos, ele falou assim que não deixem de sair dessa região. Lucas aqui ele já registrou alguma coisa além. Não nos mande para o abismo. Não nos mande para o abismo. Porque o abismo é um lugar de prisão. É um lugar que é de tormento e é onde eles estão sendo reservados para o dia do juízo. Né? Por que razão nem todos eles estão no abismo? Porque Deus está cumprindo aí alguns dos seus propósitos através da vida deles. Mas tem outros que estão lá aprisionados. E caso algum deles seja mandado para o abismo, eles vão ficar presos lá no abismo, até aguardar a ordem do Senhor, porque todos eles têm que se sujeitar a Deus. É como se fosse uma cela, uma prisão, onde alguém comete um delito, vai para onde? Vai para a cadeia. E aí é onde eles têm medo de ir para lá. Vejamos aqui o que diz em Daniel. Daniel capítulo 4, verso 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Primeiro ponto aqui que precisamos entender: Deus é soberano. Deus é soberano. Por que nós vamos dizer assim? Por que, Senhor, que o Senhor não prende todo mundo lá? Acabava com essa farra aí do diabo fazendo o que ele está fazendo. Mas Deus é soberano. Por que nós vamos dizer: Deus, o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Se Deus quer manter o diabo solto lá nas regiões celestes, não é pelo fato dele ter mantido, né, o diabo com uma certa liberdade, porque o diabo não tem toda a liberdade. Quando ele, por exemplo, tentou atacar a vida de Jó, ele fez o que ele queria? Ou ele só fez o que lhe foi permitido fazer? É assim que acontece. Os demônios não podem fazer o que eles querem. E se alguma coisa eles só fazem, eles têm que obedecer dentro daqueles parâmetros que o Senhor estabeleceu para eles. Porque se ultrapassar, eles podem ser lançados lá no abismo. E aí eles vão ficar presos lá, como tem muitos demônios lá presos no abismo. Outra coisa que Deus, para nós procurarmos assim, entender um pouquinho, né, os motivos pelos quais
Deus não prendeu todo mundo lá no abismo, todos os demônios lá no abismo. Lá no segundo livro de Crônicas, nos relata uma história que o rei Acabe estava querendo sair para a peleja e o rei Josafá estava junto com ele. Josafá, como era o rei de Judá, era muito temente a Deus, e Acabe não era muito temente a Deus, pelo contrário, ele tinha muitos profetas de Baal, profetas que ele, por causa de Jezabel, adorava aos ídolos, que não tinha nada a ver com o Senhor, lhe faltava o temor de Deus no seu coração. Quando ele foi convidado, quando Josafá foi convidado para participar da peleja, Josafá falou assim: tudo bem, eu posso ir com você. E os profetas de Acabe estavam todos eles unanimemente profetizando: vai para a peleja porque Deus será contigo, Deus vai te dar vitória. Mas que profetas eram esses? Esses eram os profetas de Baal e não profetas do Senhor. Então Josafá, que era um homem temente a Deus, falou com Acabe: Acabe, porventura não tem aqui ainda nenhum profeta de Deus, profeta do Senhor, para qual nós possamos consultar? Acabe disse o seguinte: olha, tem um tal de Micaías aqui, mas esse homem sempre profetiza coisa ruim a meu respeito. Eu não gosto muito dele, não. Mas aí Josafá falou: não, chama ele, vamos ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Aí chamou o profeta Micaías. Então eu vou ler aqui para você uma coisa que aconteceu. Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. Veja que no meio daquela assembleia de anjos, o Senhor estava falando assim: como é que eu posso fazer para que Acabe vá nessa peleja contra Ramote-Gileade e morra nessa peleja? Aí um dizia de uma forma, outro dizia de outra. Aí um espírito lá no meio deles chegou e falou assim: epa, eu tenho uma solução. Eu vou enganar Acabe. Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas dele. Veja bem, amados, eram profetas, não profetas do Senhor, eram profetas de Baal. Eram homens que serviam a um ídolo. Mais uma vez eu digo aqui para vocês: aqueles que servem aos ídolos, praticam a idolatria, estão servindo a demônios, estão sendo enganados. E aqui, nesse particular, Deus utilizando um espírito de mentira na boca dos profetas de Baal. Então, já que eles querem ser enganados, então que sejam enganados. E Deus falou assim: e você vai prosperar no seu propósito. E deu permissão para aquele demônio, espírito de mentira, estivesse na boca dos profetas do rei Acabe. E ele profetizou que ia dar tudo certo. Então, Micaías, que era um profeta do Senhor, revelou esse intento. E o que aconteceu? Acabe pereceu na peleja. Deu crédito à mentira, ao engano. E ele foi lá, não quis ouvir a voz do Senhor. Satanás, ele muitas vezes está tentando a vida dos homens. Satanás e os seus anjos, para provar o quê? A nossa fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a Deus. Bom, mas será que é só eu? Será que é só você? Satanás também fez isso com Jesus. E Deus permitiu que Jesus fosse tentado. Você se lembra que está escrito
lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi fiel e foi fiel até o fim. É isso que Deus espera de cada um de nós. Vai chegar o tempo, amados, que Satanás e todos os seus anjos vão ser amarrados e detidos por 1000 anos e não terão qualquer influência na vida daqueles que habitam sobre a terra. Mas isso será depois da grande tribulação. Depois, quando Jesus vier e estiver reinando aqui na terra com a sua igreja, com seu povo, e Satanás será detido, será amarrado e preso no abismo por 1000 anos. Vai chegar o tempo dele de ficar ali. Eu quero terminar aqui a reflexão nesta oportunidade, nesta manhã, na aula de hoje, trazendo aqui uma coisa que às vezes nós não entendemos completamente, né? Lá no passado, quando o Senhor falou que o povo de Israel não deveria de forma alguma consultar feiticeiras, as artes das magias, porque tudo isso vem do diabo, é um engano. E o diabo, ele tem sim algum poder. Vocês se lembram que quando Moisés chegou lá no Egito para libertar os filhos de Israel do Egito, Deus deu a ele a vara que representa a autoridade e através de muitos sinais o Senhor foi libertar a nação de Israel. Mas logo que Moisés chegou lá no Egito e começou a operar alguns milagres, inicialmente Faraó não liberou os filhos de Israel. Por que razão? Diz lá no livro de Êxodo, do capítulo 7, que os magos lá do Egito antigo e da Babilônia faziam também algumas artes mágicas pelo poder do inimigo, pelo poder dos demônios. Então, diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, verso 10, o seguinte: então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou em uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Oriente, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Não foi ilusionismo, foi um pedaço de pau se transformar numa serpente. Sabe o que é isso? Poder do diabo, que naquele momento transformou um pedaço de pau numa cobra. Eu não falei com vocês que os demônios também podem se materializar na forma que eles querem? Pois ele se materializou ali na forma de uma serpente. Só que o Senhor, como é muito maior e poderoso, a serpente, a cobra de Moisés, engoliu todas as outras. E finalizando, o último caso que eu quero aqui falar com vocês sobre aquela pitonisa de Endor. Foi a mulher feiticeira que foi consultada por Saul, quando nenhum profeta, de nenhuma forma, Deus queria mais falar com Saul, mas ele insistia em buscar uma orientação do que precisava fazer. E aí ele foi consultar uma feiticeira. Ele mesmo havia mandado todas as feiticeiras a serem retiradas do seu reino, mandou queimar, destruir. E o que aconteceu naquela história toda? Aqui diz a palavra, né, que ele foi consultar uma feiticeira e lá ela era necromante. Esse texto está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 28. E chegando lá, ele foi disfarçado, não foi como o rei Saul. E ele pediu para que ela fizesse subir alguém dentre os mortos, que ele queria, na verdade, ouvir Samuel. Quando ele chegou para aquela feiticeira, a feiticeira disse para ele: olha, eu não posso ficar fazendo isso porque o rei Saul já mandou destruir todas as feiticeiras e você está colocando em risco a minha vida.
Não, mas pode ficar tranquilo que nada vai acontecer, ninguém vai saber disso, só eu e você. E ela disse, quem você quer que eu faça subir dentre os mortos? E ela disse, Samuel. Samuel já tinha morrido. E ela começou então a invocar os espíritos lá, porque ela tinha o espírito de adivinhação. Saul perguntou, o que você está vendo? Ela falou assim, eu estou vendo subir deuses da terra. E ela deu um grito de repente. E ela falou assim, você me enganou? Você é Saul? Aí já começa algumas coisas, né? O espírito de adivinhação já revelou a identidade correta dele. E aí Saul perguntou, como é que é a aparência desse que você vê subindo da terra, esses deuses? Ah, ele tem aparência assim, assim, assim. E Saul foi quem deduziu que era Samuel. Ou seja, na cabeça dele, ele está pensando que é Samuel. Samuel não poderia ter se levantado dentre os mortos, porque vamos aqui levar em consideração algumas coisas, né, que é importante a gente entender. Porque os espíritas, por exemplo, pegam essa passagem bíblica e diz sim que pode ser consultado os mortos, que os mortos falam, e etc. E aquele Samuel que se levantou ali, ela imaginava, aliás, Saul imaginava, porque em todo o tempo a mulher estava falando com ele o que ela estava vendo. E na cabeça de Saul, quem ela tinha feito subir era Samuel. Bom, na verdade, aquilo dali era um espírito, era um demônio que estava incorporando, veio incorporar naquela mulher para dizer algumas coisas para Saul, que na verdade não era a palavra de Deus. Porque se Deus não tinha falado com Samuel, com Saul antes, nem por profeta, nem por Urim Tumim, nem de nenhuma forma, por que ele usaria a vida de uma necromante, de uma mulher que consulta demônios para poder falar com ele? E fazer voltar num espírito de um morto para falar com ele, se Deus desaprova isso. É claro que não era Deus que estava ali agindo naquela situação, mas sim os demônios. Então, só para nós assim fazermos essas considerações finais, no final das contas, primeiro, Saul consultou uma necromante que era totalmente contrária à vontade de Deus. Ela viu Deus subir da terra e Saul interpretou que era Samuel, e não era Samuel. Terceiro, a surpresa dessa feiticeira pode ter sido muito mais pelo fato de ter reconhecido ele como rei, e aí ela ficou com medo, porque se ele era o rei que mandou matar as feiticeiras, e agora quem estava diante dela ali era o próprio rei. Então poderia trazer problema para a vida dela. Depois, se Deus não tinha respondido por diversas formas, por que ia responder agora através de um demônio, agiria através de uma feiticeira, que não é coisa que busca Deus? Lá em Crônicas, no capítulo 10, no verso 13 a 14, relata que a morte de Saul foi porque justamente ele interrogara e consultara uma necromante. No versículo 19 aqui do texto, né, ela faz uma predição que não se cumpriu, que Saul e os seus filhos morreriam no amanhã do dia seguinte. E, na verdade, nas mãos dos seus inimigos. Primeiro, Saul não morreu nas mãos dos inimigos, ele se suicidou, ele se matou, porque quando ele viu apertado pela peleja, ele se matou. E segundo, não morreram todos os filhos. Isbosete, que era um dos filhos de Saul, sobreviveu. Inclusive foi ele que assumiu o reinado, o reino de Israel depois da morte de Saul. Então não foram todos os filhos que morreram conforme essa predição. E se fosse uma profecia vinda da parte de Deus, usando um morto, é claro que ela iria se cumprir. Então não se cumpriu. Dessa forma, meus amados, nem tudo aquilo que parece ser é de verdade. Nós temos que ter discernimento, examinar as Escrituras, e nela nós vamos encontrar a vida do Senhor para o nosso coração. Dessa forma, conhecendo assim, né, quais são essas características do inimigo, como ele usa para enganar as pessoas, nós temos que tomar cuidado e pelejar e conhecer a verdade. E dessa forma,
nós, conhecendo a nós mesmos, conhecendo que nós somos filhos de Deus e que temos recebido essa autoridade, e conhecendo também o nosso inimigo, nós certamente venceremos todas as batalhas no poderoso nome de Jesus. Que Deus seja contigo e até a próxima, se Deus quiser. Foi muito bom estar aqui meditando com você sobre essas verdades poderosas da parte de Deus. Deus te abençoe.